Boa noite, amada igreja. Quantos são o exército do Senhor? Glória a Deus, que nós possamos viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, fiéis à sua palavra, fiéis a tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Hoje nós temos o tema, o evangelho que não aplaude, confronta. Irmãos, nós vivemos um tempo em que muitos querem um evangelho que agrade, que amasseie o seu ego, que console, que entretenha. Hoje a gente vê muita igreja entretenimento. Infelizmente, tem muita igreja que prega a palavra? Sim, mas tem muita igreja entretenimento. A gente geralmente vê igrejas, milhares de pessoas numa igreja. E muitas delas, algumas são de Cristo mesmo, e muitas, principalmente hoje, a gente vê muitas de entretenimento, de ego, de aplauso, de amaciamento mesmo da nossa vontade. E a verdade, ela liberta, mas ela te confronta. Não existe liberdade sem um confronto da palavra de Deus. Eu não posso ser verdadeiramente livre se eu não fui confrontado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não me transformou, não tocou a minha vida. E nós vivemos esse tempo onde o Evangelho de Jesus não foi criado para aplaudir vontades, e sim para confrontar o pecado e transformar as nossas vidas. Para isso o Evangelho veio, não para fazer a nossa vontade, mas nós fazermos a vontade dEle, a vontade do Senhor. E nós temos que entender que nós não somos espectadores, nós somos seguidores. Nós não somos apenas um povo que fica sentado ouvindo. Até porque o Senhor fala, não sejam negligentes ouvintes, mas praticantes da minha palavra. O Senhor fala isso. Então, que nós entendamos isso. O Evangelho, ele veio para nos confrontar, para ir de encontro à nossa vontade, os nossos pecados, nossa vontade humana, que é terrena, animal e demoníaca, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Gálatas 2:20. Peço ao pastor que leia e ore, por favor. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Te bendizemos, Deus vivo, glorioso, majestoso, Senhor nosso, que aqui nos diriges com a tua mão poderosa, o teu amor. E é por isso que já nos delegaste, Pai, os 5 minutos de oração. Já tivemos também uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também que possamos recepcionar, guardar, internalizar essa palavra que já foi colocada no coração da tua serva, nossa amada pastora Nayuf Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Que estejamos atentos para beber, comer e nos banquetear diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, aqui nesse mundo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Negação. Ego tem que morrer, irmãos. Eu vi uma frase daquele C.S. Lewis, muitas pessoas gostam, e são frases tremendas. Ele falou assim, se você se alegra com elogios, mas se fere com correções, talvez você ame mais ser admirado do que crescer. E é isso mesmo. Às vezes as pessoas querem aplausos quando faz algo bom, mas quando faz algo errado e é corrigido, não recebe, porque acha que não é digno de receber. A pessoa só se contenta com elogios. Mas quando você é confrontado, não quer crescer. Porque o Senhor fez isso conosco. Ele veio para quebrar todo o nosso eu, toda a nossa vontade humana, para quê? Para que nós nos transformássemos em novas criaturas, novos filhos de Deus.
Ele nos fez ser novas pessoas nele. Tirou tudo aquilo que não prestava em nós e nos transformou. Então nós temos que entender isso. O ego quer ser servido. O evangelho chama para morrer. Parece assim, no mundo ninguém entende isso, porque quanto mais, ainda mais no tempo de hoje, onde o certo é errado, o errado é o certo, onde a sabedoria tem que se calar para não ferir os estúpidos, né? Então a gente tem que entender isso, que nós estamos aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Você é obrigado? Não, a gente faz porque a gente ama a Deus, porque a gente quer. E só faz quem quer. E as pessoas querem confrontar, meu irmão, você não quer? Faça sua vontade, mas quer decidir como eu devo agir, como eu devo falar, como eu devo fazer as minhas coisas. Não, eu amo servir ao Senhor. Então o ego ele quer ser servido, o evangelho chama para morrer. O ego quer destaque, o evangelho chama para cruz. Onde o eu governa, Cristo não reina. Não tem como, irmãos. Ou eu estou no trono ou Cristo está no trono. Não existe meio termo. Não existe um sai e o outro entra. Não, agora é a tua vez, agora é a tua vez. Não existe isso para Deus. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Um tempo desse, eu dei um exemplo aqui prático. Peguei uma garrafa com água e trouxe para cá. Uma garrafa cheinha com água. Você imagina que uma garrafa grande, cheia de água, imagine a água mais cara do mundo. Que tem água cara, né, irmãos? Vocês já viram isso, né? Tem águas que são caríssimas, que tem não sei o quê. Uma garrafa grande daquela água mais cara que existe no mundo. Almejada por muitas pessoas, aquela água. Eu vou ali fora, eu vou pegar uma gotinha da água que passa aí no como é que diz? No córrego, uma gotinha dessa água aí, eu vou lá, pego uma gotinha dessa água e jogo dentro dessa água 100% pura, digamos. Eu jogo uma gotinha dessa água, ali dessa gotinha dessa água que estava lá fora, aqui dentro dessa água puríssima, maravilhosa. Depois que eu jogar essa gotinha dessa água lá de lá, você vai querer beber essa água? Por mais pura que ela fosse, mais cara que ela fosse, ninguém ia querer. Eu não ia beber. Porque uma gotinha contamina toda a essência daquela água. Aí a gente quer entregar 99 para Deus. E 1%, essa gotinha não contamina todo o resto? Basta uma gotinha, irmãos. Não tem como eu dizer que sou do Senhor e não faço a vontade dEle. E não sigo o seu evangelho. Quero que seja eu a aparecer. Então, o evangelho, ele veio para nos confrontar, para mudar a nossa vontade humana. Nós temos que entender isso. Nós não somos espectadores, nós não somos multidão. Não podemos ser a multidão que segue a Cristo. A multidão busca palavras que agradam. Multidões seguiam a Cristo, não é verdade? Até hoje, multidões seguem a Cristo, buscando palavras que agradam, quando se torna multidão. 2 Timóteo 4,3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, aquilo que eles almejam, querem, como se sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas hoje estão se cercando de falsos mestres. Irmãos, tem coisas que são aberrações. Vocês já viram aberrações na internet. Falsos mestres em termos de aberração. Eu vi um dia desse, um pastor, que se diz pastor do Senhor, diz que tirando o pecado das pessoas, dando tapa na cara de cara. A pessoa fazia fila, irmão, para receber tapa do pastor. Que aberração, gente. Assim, a gente fica assim, seria cômico se não fosse trágico uma situação dela. E outras coisas, o pastor falou assim, mandando o povo ir comer capim, o pessoal correndo, isso tudo sendo filmado. Eles indo lá para fora da igreja comer capim. São assim aberrações, mas existem os falsos mestres que têm sabedoria, que conseguem ir sutis, com vãs sutilezas, conseguem enredar rebanhos, irmãos. Totalmente fora da palavra de Deus.
amaciando o ego das pessoas, aquilo que elas querem, como ele fala aqui, tendo coceira nos ouvidos. Eu quero ouvir aquilo que enche meu coração, que me agrada, aquilo onde tiver aplausos, assim, as pessoas vibrando, porque estão sendo amaciadas, os seus egos estão sendo tratados. É isso que eu precisava ouvir, é isso que eu queria ouvir, isso aqui que eu quero, porque não querem ser confrontadas. Hoje nem a verdade mais pode ser confrontada. O errado é o certo e o certo é o errado. Irmãos, nós vivemos esse mundo. Nós temos que entender o seguinte, que mensagem sem arrependimento não pode ser sem arrependimento. Nós temos que reconhecer. Estão buscando mensagens sem arrependimento, graça sem cruz, promessas sem transformação. Um evangelho que só agrada, produz o quê? Consumidores. O evangelho que agrada, que amacia o ego, produz consumidores, não discípulos. A gente vê Cristo, ele andar, multidões o seguiam, mas ele só se abria com seus discípulos. Assim, para eles eu falo assim, mas para vocês... Então nós temos que aprender a ser discípulos na presença do Senhor. O evangelho verdadeiro confronta o nosso pecado. João 16:8 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem nos convencer. Ele veio para confrontar o nosso pecado, não para amaciar o nosso pecado. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, vamos viver dissolutamente nesse mundo, porque se eu fui escolhido para ser salvo, eu posso estar no meio do pecado. Eu fui escolhido. Então, não preciso me santificar. E quando o Senhor fala sem santificação, ninguém verá a Deus. Onde está? Como é que a pessoa pode achar que eu sou salvo, não preciso, eu posso ser do jeito que eu quero, porque se eu for um escolhido, eu vou ser salvo mesmo, se eu não for, eu vou para o inferno mesmo, então deixa eu viver minha vida do jeito que ela é. Porque se eu for assim, não vivem a palavra, não escutam o evangelho, não praticam a palavra de Deus, não entendem sede santos porque eu sou santo, sejam separados desse mundo. Santo não é a orelhinha aqui, a auréola, né? Na cabeça, uma asinha, sou santinho. Não, irmão, ser santo é se separar, é dizer não para o mundo, é dizer não para o pecado. Muitas vezes assim até você vai ali confrontar aquilo que você queria, aquilo que eu estava acostumado com. Deus vai transformar, Deus vai tirar aquela vontade, Deus vai manifestar. Quando eu aprendo a dizer não para o mundo, aquilo se torna um hábito na minha vida. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo convence do pecado, confronta as escolhas erradas, leva ao arrependimento. Quando nós buscamos o Senhor, Ele faz tudo isso. Se não há confronto, não há conversão. Eu não sou convertido. O que é ser convertido? É deixar de fazer tudo que era errado e tomar um novo rumo na minha vida. Não tem uma frase aí que fala assim, como é que você quer... resultados diferentes se eu permaneço fazendo as mesmas coisas, não é isso? Não tem um ditado aí que fala sobre isso? E é verdade. Como é que eu quero ser uma pessoa convertida, adoradora, se eu continuo na prática do pecado? Continuo na mesma coisa. Conversão é mudança, é transformação. Eu deixo para viver uma nova vida, para ser uma nova pessoa. Quem é discípulo aceita o confronto. Hoje as pessoas não aceitam mais confronto. Hoje as pessoas querem dizer até como o pastor tem que pregar. Eu não falo nem de governo, né? Que daqui a pouco já vai ter isso aí. Mas eu estou falando de pessoas, graças a Deus, irmãos, nossa igreja aqui é abençoada. Mas já teve, tá? Já teve. Por que vocês não pregam sobre isso? Teve a maior rebeldia dentro da igreja. Aí a gente vai pregar sobre o quê? O que eu tenho que pregar, irmãos? Sobre a situação que está acontecendo. Ou eu vou pregar sobre a florzinha de Jesus que nasceu lá nos lírios do campo. Não, irmão. Paulo falou assim, será que eu vou ter que ir aí? Será que eu não tenho um macho nessa igreja aí que confronte o que está acontecendo? Aí dentro da igreja, será que eu vou ter que sair da minha cidade para ir aí confrontar o que está acontecendo? Não tem nenhum um cheio do Espírito Santo aí para pregar, não? O que está acontecendo na igreja? Aí as pessoas chegam, está pregando muito sobre isso,
Por que você não prega sobre o amor? Meu irmão, justiça é amor. A palavra de Deus, ela confronta. O confronto é amor. Porque eu não quero... O nosso Pai não quer que a gente seja e permaneça do jeito que nós estamos. Assim como... Por que existe tanta criança mimada hoje? Por que existe tanta coisa acontecendo? Você vê as crianças dentro do supermercado derrubando tudo, não pode tocar, não pode brigar. O pai fala, não posso, porque meninos mimados se transformam em homens, vão levar um tiro na cara quando crescer, irmãos. Vai pegar um que não tem medo de nada e vai tacar um tiro. Porque o menino mimado vai apanhar na rua. Se não apanha dentro de casa, vai apanhar na rua. Deus não nos quer meninos mimados dentro da igreja. Ele está transformando a nossa vida para nós nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Guerreiros dentro de um exército. Igreja, irmãos amados, é exército de Deus. Deus está nos chamando para sermos guerreiros dentro da igreja, nos chamando para ser florzinha, lírio do campo, lírio do vale. Não, Ele nos quer um exército. Porque o mundo não está aí para brincar, não. O mundo está aí para destruir. E se a gente não é confrontado, se a gente não for colocado, como é que um músculo cresce? Parado? Sendo amaciadinho lá com massagenzinha? Não, ele precisa ser confrontado. Você vai numa academia, vai em casa, pega peso e começa a levantar aquilo, começa a rasgar aquilo ali, dói, irmão. E você vai ali lutando para ele desenvolver. Somos nós, irmão. Como é que nós vamos desenvolver se nós não temos confronto? Se nós somos só o tempo amaciado. Eu estou dizendo que Deus só fala sobre não, Deus, Ele exorta, consola e edifica. Ele não só consola, Ele não só edifica, Ele exorta. Porque Ele quer homens e mulheres de Deus na sua presença. Como eu falei, quem é discípulo aceita o confronto. Provérbios 27:6 fala: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas. Quando a gente fala, quando é pregada a palavra de Deus, quando a gente recebe uma coisa que doeu, poxa, eu estava fazendo isso aqui. Dói, irmãos, porque o eu do homem, ele quer ser maior do que Deus. Ele quer ser maior do que a palavra. Ele não quer ser confrontado. Quem é que gosta de ser confrontado? Digamos, você que não é, digamos que você não fosse convertido. Você gostaria de ser confrontado? Na real, eu não. Eu não gostaria, porque o meu eu não aceita. A gente vê situações que aconteceram, até coisas, digamos, eu vou falar de coisas mundanas, uma coisa do mundo, que aconteceu no mundo aí, de uma moça que faleceu recentemente, que tinha um câncer, acho que todo mundo ouviu essa história, né? De uma moça que tinha câncer, ela falava que tinha câncer, ela era cristã, só que ela não aparentava ter essa doença. Ela sabia que Deus tinha um propósito na vida dela, que se ela passasse por aquilo, ela sorrindo o tempo todo, uma pessoa mesmo lá, no que ela estava passando, ela estava sorrindo e ninguém aceitava isso. E começaram a dizer que ela não estava, que ela estava mentindo, que ela estava não sei o quê, querendo só arrecadar dinheiro, A moça teve um filho, depois mesmo sabendo que estava doente, conseguiu engravidar, teve um filho, o neném dela tem 1 ano agora, e ela faleceu, acho que semana passada, não foi? Uma coisa dessa. Semana passada essa moça faleceu. E as pessoas que falaram de uma maneira muito pesada contra a sua vida, eu acho que assim, que a gente não tem nada que se meter, a gente não sabe a história de ninguém. A palavra de Deus fala que a gente tem que ouvir os dois lados, não só um, né? E as pessoas estavam confrontando e falando. Eu vi, acho que dentre todas essas aí, eu vi uma que se retratou, que pediu desculpa, que achava realmente que ela estava mentindo, mas que estava pedindo desculpa para a família, pedindo perdão, tal. É muito difícil. Já teve uma que, mesmo em tudo isso que aconteceu, ela falou assim, eu não tenho que pedir desculpa nenhuma, porque a pessoa morreu. Olha o orgulho, a soberba é tão grande, o orgulho é tão grande, mesmo em fato ali, a moça morreu daquilo que ela dizia que tinha. A pessoa não tem preciso pedir não. Orgulho, soberba, ego inflamado, não consegue reconhecer. Imagina conviver com uma pessoa dessa. Uma pessoa que não aprendeu a pedir perdão. Ego inflamado, só quer aplauso. Porque eu sou mais. O que eu falo, eu não me retrato.
Não peço perdão, pelo amor de Deus, irmãos. Tudo bem, não tem Cristo, né? Porque com Cristo a gente falasse um negócio desse, misericórdia, está longe de Cristo. Então a gente tem que entender isso, irmãos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. E nós temos que viver. Uma frase também que eu achei interessante, eu não sei de quem é essa frase, mas assim: valorize quem te corrige e te incentiva a melhorar. Pois quem quer te levar à ruína, eu vou até acrescentar aqui, quem quer te levar para o inferno, elogia até os teus erros. O diabo, ele vai elogiar até os nossos erros. Dizer, não, você está certa, faça isso não. Peça perdão, não, irmão, você não tem que se retratar, você é sua vida, você fala o que você quiser. Mesmo que seja uma mentira. Quer te levar para a ruína, quer te levar para o inferno. E nós temos que entender que nós não somos multidão. Nós somos discípulos de Cristo. Deus nos chamou para isso. A multidão rejeita a correção. O discípulo valoriza a verdade. A multidão se ofende. O discípulo amadurece. O confronto é a prova de amor, não de rejeição. Jesus nunca prometeu aplausos, irmãos. Onde é que está na Bíblia que fala sobre isso? Jesus nunca nos prometeu aplausos. Ele prometeu transformação. Ele prometeu nos mudar, sermos novas criaturas diante dele. O evangelho que não confronta não salva. O evangelho que salva transforma. Isso nós temos que entender. Nós temos que ir além de sermos uma multidão, de estarmos ali para... Ai, palavra linda. Você imagina ali, multidões ouvindo o sermão do monte. Falando, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que são perseguidos. Ah, imagina, irmãos. Tá, poxa, maravilha. Mas quando chegou assim, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos e maltratados por amor de mim. Aí já dói. Eu vou ter que ser maltratado, perseguido. Aí já começa a ferida. As pessoas só querem a parte boa, entre aspas, que o evangelho todo é bom, maravilhoso. Mas entenda, só querem a parte que o evangelho fala do que eu quero ouvir. Não do que eu quero ser transformado. As pessoas só querem isso. Nós temos que ir além. Será que nós somos multidão ou nós somos discípulos de Cristo? Isso é uma reflexão para cada um de nós. Lucas 9, 23 fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca teve dificuldades em atrair multidões, nunca. Mas sempre foi criterioso em formar discípulos. Ele era criterioso em formar discípulos. A multidão segue por interesse. O discípulo serve por convicção. Eu sei que eu estou servindo. Estou vendo ali, mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Ah, isso aqui está doendo, mas eu sei o Deus que eu tenho crido. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é, estamos apenas na multidão ou decidimos ir além como discípulos? A palavra de Deus fala que em um certo momento, a multidão seguiam, discípulos, vários discípulos seguiam, até discípulos os abandonaram. E de repente ele falou assim, você está, palavra dura, falando sobre a carne, ele era o pão vivo que desceu do céu, quem comesse dele, quem comesse da sua palavra, e um discurso duro, aí as pessoas começaram a vazar, as multidões começaram a ir embora. Aí Jesus podia dizer assim, caramba, está todo mundo indo embora, deixa eu mudar aqui o meu discurso. Deixa eu mudar aqui a minha palavra, falar do amorzinho, agora eu vou falar assim, vocês são felizes porque vocês estão comigo, se vocês continuarem comigo. Ele poderia ter falado assim, não posso perder gente, não posso perder o povo que está me seguindo aqui, eu preciso dessa multidão, as pessoas precisam de aplauso. Aí Jesus olhou para os seus que ficaram ali, só ficaram os seus. Ele olhou para ele e falou assim, vocês também não querem ir embora não? Quer dizer, meu discurso não vai mudar. Eu vou continuar pregando transformação. Eu vou continuar pregando salvação. Eu vou continuar pregando a palavra que Deus me incumbiu de pregar. Aí o que eles falaram? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna?
Ah, irmãos, para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida? Discípulo entende isso. Discípulo não está ali pelo interesse do que estão dando. Em João 6,26 ele fala assim: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pão e se fartaram. Vamos passar por dias de hoje. As pessoas querem bens, querem coisas, querem dinheiro, querem crescer. Não estou dizendo que é errado, mas as pessoas estão buscando, muitas igrejas estão buscando isso para que cresçam, não serem confrontadas, mas só querem receber, não querem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. A multidão busca milagres, não transformação, quer bênção, mas não compromisso. Gosta da mensagem que agrada, não da que confronta. Ela está presente enquanto tem benefícios, quando tem algo a receber, ela está presente. A multidão quer Jesus como solução, não como Senhor da vida delas. Quando a gente tem um senhorio, a gente recebe Deus como Senhor da nossa vida, que quando a gente é Senhor de alguém, a gente manda e desmanda em tudo. Ele é o Senhor da nossa vida. A gente vai seguir o que Ele mandar. Mas a multidão, ela está pela solução. Eu quero isso, eu estou com fome. Porque eu quero isso aqui, assim, eu quero um carro, eu quero uma casa. Como eu falei, não é errado eu pedir isso para Deus. Mas quando esse é o seu foco, Senhor, Tu não me deu, louvado seja o Teu nome. Tu sabes o amanhã, Tu sabes todas as coisas. Se Tu não me deu, é porque eu posso me corromper, eu posso acontecer alguma coisa. Então, eu louvo o Teu nome, se eu receber ou se eu não receber. Não importa. O que importa é que seja feita a Tua vontade. Por isso, quando eu oro aqui pelos pedidos de oração, já vieram até me questionar. Senhor, quer Sua palavra seja sim, quer seja não, que o Teu nome seja glorificado. Eu não vou orar para Deus te abençoar com aquilo que Tu queres. Eu vou orar para que Deus abençoe com a vontade dEle na tua vida, não com a sua vontade. Que a vontade do homem, irmãos, a gente não sabe amanhã, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, entenda isso. Como eu falei ali, o discípulo segue pelo que crê. Como eu falei em João 6,68. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Para onde, irmão? Onde é que nós vamos sem o Senhor? Não temos para onde ir. O discípulo permanece mesmo quando a palavra é difícil. Sempre. Entende que seguir Jesus envolve renúncia. Não negocia princípios. Vive para agradar a Deus, não a si mesmo, nem aos outros. Porque é meu marido. Porque é meu filho. Porque é meu parente. Não, irmão, agrada a Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Pode ser filho, pode ser quem for, marido, uma mulher, não interessa. Agrade ao Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por você. Não foi seu marido, sua mulher, não. Não foi seu filho, não. Então, nós temos que entender que nós não negociamos princípios. O discípulo não pergunta o que vou ganhar, mas como posso glorificar a Deus? Como eu vou glorificar a Deus? Irmão, ir além exige renúncia. Ser discípulo exige renúncia. 14:27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Temos que tomar a cruz, temos que ir além. Ir além é abrir mão do ego, negar a própria vontade, morrer para o pecado, viver uma vida de obediência diária. Não existe discípulo sem cruz, não existe cruz sem morte, não existe morte sem renúncia. Temos que viver a Cristo, se queremos ser seguidores. A multidão ela se afasta, mas o discípulo permanece. João 6,66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando o evangelho deixa de ser conveniente, a multidão vai embora. Isso aqui não me serve mais. Agora eu estou almejando um novo momento. Então não preciso mais aqui disso aqui. Mas aquilo que me alimentou não serve mais não. Não, irmãos. Vivamos o evangelho de Deus. Permanece. O verdadeiro discípulo permanece. Porque a sua fé não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Exemplo aqui, eu saio daqui, a pessoa está em outra igreja,
Porque fulano, porque ciclano, meu irmão, eu estou aqui por causa de Cristo, eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para exercitar o meu perdão, eu vim aqui para viver em comunhão, independente do que acontece, do que aconteceu, do que fez, eu estou aqui para perdoar, para amar, para ser perdoado, porque quantas vezes também eu posso ter ferido meu irmão, e eu acho que eu não firo ninguém porque eu sou, né? Eu sou, então. Porque eu não firo ninguém, eu sou o bonzão, nunca feri ninguém, então as pessoas é que tem que se achegar a mim, não eu me achegar a elas, não, irmãos. Nós não somos nada sem esse Deus, nada sem esse Deus. E nós temos que entender isso, Deus não está levantando uma geração de espectadores, mas uma geração de discípulos, de adoradores, de guerreiros, de homens e mulheres fincados na sua palavra, com compromisso. Não é uma igreja cheia de pessoas, mas é uma igreja com compromisso. Compromisso, é isso que Deus procura. Hoje o chamado ele é claro, irmãos. Ir além da multidão e viver como discípulo de Deus. A multidão ela só vê milagres, o discípulo vê propósito. Propósito nós estarmos aqui na presença de Deus. Nós não somos espectadores, nós somos seguidores de Cristo. E a gente vê isso aí, né? As pessoas assistem muitos cultos, consomem a palavra, observam os milagres, as coisas acontecendo. Mas Jesus não chamou ninguém para ser plateia, irmãos. Deus não te chamou para ser plateia. No reino de Deus não existem espectadores. Todos são chamados a seguir. E se eu sigo, é porque eu gosto do que aquela pessoa faz, eu quero ser, acho interessante. Eu vou botar aqui para as redes sociais. Se você segue uma página, o que você está dizendo sobre você? Que eu concordo com aquilo. Que eu me identifico com aquilo. Que eu quero aquilo para mim. Não é verdade? Por exemplo, você chega numa uma página de coisas horríveis. Não pode nem falar hoje em dia que tudo eles derrubam, né? De pessoas que são desse tamanho, que gostam desse tamanho. Vocês entenderam, né? Você segue uma página disso daqui. O que você está dizendo, irmãos? Eu vou seguir uma página dessa? Porque se eu estou seguindo é porque eu quero assistir aquilo, porque eu me interesso por aquilo, porque eu gosto daquilo. Eu não vou. Até porque isso é abominável. Então é a mesma coisa. Eu sigo coisas. Se eu sigo, Deus nos chamou a segui-lo. Se eu sigo a Cristo, é porque eu me identifico, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver tudo isso que está sendo aqui colocado, eu sou um seguidor. Deus nos chamou a sermos seguidores, não espectadores, aquela pessoa que só vê ali, digamos, voltando aqui passa ali aquele fito, vê aquele, rapaz, isso aqui é muito feio, tal, não quero saber disso aqui. Nós somos espectadores, só vimos aquilo. Não quero nada com aquilo. Deus nos chamou a segui-lo. Ali, cliquei, seguindo. Quantos aqui clicaram, seguindo aqui a palavra de Deus? É seguir, irmãos. Deus nos chamou a isso. O reino de Deus não existem espectadores. Todos são chamados a seguir. Porque Deus não nos chamou a assistir, mas a obedecer. Seguidores obedecem. Espectadores só assistem. Tiago 1,22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, aquilo que eu falei aqui no começo. Não adianta só ouvir, irmãos, tem que praticar, tem que viver, tem que estar vivendo intensamente a palavra de Deus. Porque espectadores, eles ouvem, mas não mudam de vida. Seguidores se comprometem. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Nós aqui, todos nós, somos comprometidos com a palavra de Deus? Isso vale para a minha vida. Será que eu sou comprometida com a palavra de Deus? Ou somente estou aqui, ouvindo. E a minha vida é a mesma coisa. Continuo falando palavrão. Continuo julgando as pessoas. Continuo fazendo coisas horríveis. Continuo no meu emprego, mentindo, pegando ali aquele... O patrão não está vendo, deixa eu levar isso aqui para minha casa, que ele não vai nem sentir falta. Quem sou eu, irmãos? Quem nós temos sido? Sabe? Só aqui sentado ouvindo, ou eu tenho vivido a palavra de Deus? Quem sou eu? Irmãos, o reino de Deus, ele não se sustenta por aplauso, mas por obediência. Ai, que linda a palavra. Eu louvo a Deus que aqui a gente é exortado e ainda aplaude, né, irmão? Glória a Deus, que essa igreja aqui é
rocha no Senhor. Aí vem a bicha, palavra, a bicha vem, meu Deus, a faca entrou ali de 2 gumes, rasgou tudo, a gente, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. E isso permaneça, a gente prega para que isso não saia da nossa vida jamais, irmãos. Porque a gente aplaude na hora da glória, aplaude na hora da bênção e aplaude na hora da exortação. É isso que Deus quer de nós. Em todos os momentos nós possamos aplaudir. Porque nossos espectadores ouvem e não mudam, seguidores ouvem e obedecem, espectadores se emocionam, seguidores se comprometem. Nós sejamos comprometidos, irmãos, com a palavra de Deus. Espectadores, eles se escondem na multidão. Marcos 3,13, Jesus chamou os que ele quis para estarem com ele. Ele chamou os que ele quis para estarem com ele. A multidão dilui responsabilidades. Eu não estou aqui no meio da multidão. Dilui. Deixa aí, tem um monte de gente. Eu não preciso dessa responsabilidade de seguir. Eu não preciso da responsabilidade de transformar. Eu não preciso dessa responsabilidade. O discípulo, ele assume uma posição. Eis-me aqui, Senhor. E eis-me aqui, irmão, não é da boca para fora. O eis-me aqui é de vida. É de independente da circunstância, da situação. Eu disse, eis-me aqui. Eu vi uma pastora fazendo um exemplo no Instagram hoje. Ela falou assim, eu vou fazer um aviso aqui no grupo. Ela falou assim, meus amados, hoje eu não vou conseguir ir para o culto. Eu estou com minha garganta muito inflamada, eu não vou conseguir cantar. Tem alguém para me substituir hoje? Aí os irmãos começaram, tu viu isso aí? Começaram, pastor, eu não posso ir, eu até lhe substituiria. Claro que isso foi uma coisa montada, né? Mas ela é uma realidade que acontece. Não vou poder ir porque o peixinho da minha amiga morreu e eu vou ter que ir lá consolá-la. Não vou poder ir, irmão, pastora, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer um serviço, eu tenho que fazer isso aqui, mas se eu pudesse, E começaram a dar desculpa. Aí a pastora falou assim, sem problema, eu vou, assim mesmo, vou tomar um remédio, pela fé eu vou lá e eu vou fazer a obra do Senhor. Isso é um exemplo, irmãos. Eu louvo a Deus que essa igreja, quando a gente fala assim, eu não posso, aparece uma ruma de gente aí que, apesar do nosso grupo ser pequeno, irmão, mas são pessoas compromissadas com a palavra de Deus, compromissadas com a obra de Deus. Sempre tem gente ali se dispondo a seguir. Eu estou dando exemplo que acontece geral, não estou falando aqui da igreja não, mas isso é que acontece. Espectadores se diluem numa multidão. Que nós possamos ser compromissados. E o incrível é que é o seguinte, Deus não chama a multidão pelo nome, irmãos. Discípulo, ele conhece cada um. Que nós sejamos chamados pelo nome. Seguir envolve renúncia, movimento. Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz, aquilo que falei, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Seguir é sair do conforto, negar o próprio querer, caminhar mesmo sem entender. Estou entendendo nada, eu vou caminhar. Deus está doendo, mas eu vou caminhar. Irmão, entenda uma coisa, quem não se move, não segue. Quem não se move, não segue. Não tem como, apenas assiste. A multidão, ela fica ali. Os discípulos estão lá, de lado para o outro, não param. Jesus não procura quem o admira de longe, mas quem o segue de perto. É esses daí que Deus procura. Ou você é espectador do reino, ou é seguidor de Cristo. Onde você se enquadra? Onde eu me enquadro? Onde nós nos enquadramos? Porque assistir não transforma, irmão. Seguir transforma. É seguindo que transforma. Jesus não busca fãs. Busca discípulos. É isso que Deus busca, irmãos. Aquilo que eu li lá de João 6, vou ler do 66 ao 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aquilo que eu falei. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Fãs aplaudem enquanto gostam. Discípulos permanecem mesmo quando a palavra confronta. Entenda uma coisa, Jesus nunca procurou popularidade. Nunca. Ele procurou transformação de vidas. Pessoas transformadas.
Porque fãs seguem pelo que Jesus faz. Adoradores não. Discípulos seguem pelo que Jesus é. Por quem Ele é. Entendamos isso. João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Gostam de milagre, gostam de bênção, gostam do que é conveniente. Fãs querem benefícios, não governo de Deus, senhorio de Deus nas suas vidas. João 6,68. Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida. Discípulo, não negociam princípios, permanecem na verdade, submetem a vida ao senhorio de Cristo. Discípulos não seguem uma agenda, seguem uma pessoa que é Cristo. Nós seguimos o Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Discípulos permanecem, fãs desistem. A cruz, essa cruz, a cruz de Cristo, ela é o divisor entre admiração e discipulado. Nós temos que entender isso. Eu chamo o Ministério de Louvor, pode ir subindo. Jesus exige entrega, não admiração. Não que nós não possamos admirá-lo porque Ele é, nós admiramos. Mas nós não só o admiramos, nós nos entregamos a Ele. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, tudo. Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo a Ti, que sem Ti nada sou. É isso que Deus quer, que Ele esteja acima de todas as coisas, que nós possamos nos entregar ao Senhor. Jesus não morreu para formar fãs, irmãos, mas para gerar discípulos. Nós não sejamos uma geração que aplaude, mas uma geração que segue até o fim. Estejamos na presença do Senhor até o fim. Vivamos o que Deus tem para nós até o fim. Que nós possamos amar a Deus pelo que Ele é. Que nós não nos preocupemos com multidões. Preocupe em ter compromisso com o Senhor. Estar compromissado com a sua palavra. Estar compromissado com o Evangelho de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos adorar o Senhor. Ministra. Glória a Deus. Grandioso é esse Deus maravilhoso que nós servimos.